Duas reviravoltas e por incrível que pareça, sim, o Palmeiras pode estar ajudando o Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, você não é inscrito no canal? Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento e você não paga nada por isso. Então, humildemente, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais em nosso crescimento. Bom, começar o vídeo aqui já falando de Libertadores da América, porque ontem foi definido os adversários do Flamengo nessa fase de grupos. E o Flamengo vai enfrentar o Racing da Argentina, o Alcas do Equador e o Nublense do Chile. Isso mesmo, tirando a viagem para o Chile, que tem aquela questão de... Tirando a viagem para o Equador, desculpa, que tem aquela questão da altitude, que tem aquela questão da distância, eu acredito que o grupo do Flamengo foi um grupo bom. Dá para classificar, dá para passar tranquilo dessa fase de grupos. A situação é basicamente a seguinte, a tabela ela é basicamente a seguinte para o Flamengo. O Flamengo deve enfrentar primeiro o Alcas no Equador, isso já na semana que vem, na terça, na quarta ou na quinta. Essa tabela vai sair hoje. E depois o Flamengo enfrenta o Nublense no Maracanã. Depois o Flamengo enfrenta o Racing na Argentina e depois o Nublense no Chile. E depois o Flamengo enfrenta o Racing no Maracanã. E por último, e não menos importante, o Flamengo enfrenta o Alcas também no Maracanã. Essa deve ser a sequência de jogos do Flamengo na Libertadores. Lembrando que a tabela vai sair hoje, então se o Flamengo abre contra o Alcas, o Flamengo já tem uma viagem marcada para o Equador já na semana que vem. É bom que a gente já faz a viagem mais difícil já na próxima semana e tá tudo certo. O Marcos Braz falou, sobre o Flamengo principalmente enfrentar o Racing. Vale lembrar que o Flamengo, na gestão Rodolfo Landim, chegou a 3 finais de Libertadores e a única vez que não chegou à final da Libertadores foi porque foi eliminado pelo Racing no Maracanã. Tá assim, ele colocou assim, nesses 4 anos estivemos em 3 finais. A única final que não chegamos, que nós não passamos, que nós não chegamos, nós não passamos por eles, no caso o Racing. Acho que é até um atrativo para chegarmos a esse grupo e termos a oportunidade de uma boa revanche. Não na síntese da palavra, mas acho que futebol é isso. Vamos ver se dá certo. Se temos mais sorte. Caímos para eles nos pênaltis. Tomara que o Flamengo tenha mais sorte agora, falou o Marcos Braz sobre enfrentar o Racing nessa fase de grupo. Destrinchando aqui cada equipe, o Nublense é o atual vice-campeão do campeonato chileno, tem a situação lá que alguns jogadores foram negociados, o Alcas é o atual campeão equatoriano, porém, depois que foi campeão, também negociou muitos jogadores e perdeu a Recopa por 3-0 para o Independente Del Valle. Já o Racing deve ser o principal adversário mais difícil desse grupo do Flamengo. Perdeu também alguns jogadores, então tem que ficar aí ligados nesse grupo. E mano, dá para o Flamengo ganhar todos os jogos. Dá para ganhar todos. São 6 jogos aí, dá para o Flamengo fazer 18 pontos. Torcer para que dê certo. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de reviravoltas. Mas antes, deixa eu perguntar, você gostou dos adversários do Mengão na fase de grupo? O que você está esperando do Mengão nessa Libertadores? Coloca, por favor, nos comentários. Só para lembrar vocês que ontem a gente fez uma entrevista exclusiva com o Dorival Júnior. Isso mesmo. Pela primeira vez, o técnico Dorival Júnior falou após ter saído do Flamengo com um canal rubro-negro. Então, a entrevista está postada lá no nosso canal secundário Redação Ninho. Então, você que quiser acompanhar, Redação Ninho, está postada a entrevista completa com o técnico Dorival Júnior. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora sobre a primeira reviravolta que pode se dar por conta do Matheus Uribe.
Isso porque, gente, o Porto está começando a ceder às vontades do jogador. É isso mesmo. O Porto viu que iria perder o jogador, viu que o jogador não ia renovar o contrato, viu que o que mais preocupava o jogador nesse contrato era o tempo do contrato, que eles ofereciam de 1 a 2 anos e o Flamengo oferecia 3 anos. E agora o Porto pretende, saiu informação lá em Portugal, que agora o Porto pretende sentar com ele e oferecer a ele 3 anos de contrato. Isso pode complicar a vida do Flamengo nessa negociação. Por quê? Tiveram que convencer a esposa do Matheus Uribe a vir para o Brasil. Vão ter que convencer ela. Ela já tem uma situação muito bem resolvida em Portugal, já vive a vida dela lá, é outro clima, é tudo diferente para eles lá em Portugal. Então é mais fácil para eles, para ele principalmente, ainda que for ganhar menos, mas se tiver um tempo maior de contrato, mais fácil é permanecer no Porto. Então essa negociação, caso o Porto chegue com essa proposta de 3 anos de contrato, tem grande chance do Matheus Uribe voltar atrás, e continuar no Porto. O Flamengo tem que ficar atento, isso porque o Flamengo não tem um plano B, o Flamengo não tem uma bola de segurança nessa questão e é uma posição que o Flamengo está precisando, um cabeça de área, um guardião ali da zaga, um pitbull. Então temos que ficar atentos, temos que ficar ligados nisso aí para não perder essa oportunidade de mercado de trazer esse jogador para o Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto, falar do Palmeiras agora ajudando o Flamengo. Flazueiro, que história é essa? Gente, por incrível que pareça, o Palmeiras pode estar ajudando o Flamengo. O que acontece? Como todo mundo sabe, o Palmeiras vai disputar a final do Campeonato Paulista contra o Água Santa. E daí rolou uma situação que eu até fui procurar entender com o Marcos Braz no sábado no Ninho, e ele me explicou mais ou menos. O que aconteceu? O Palmeiras vai jogar contra o Água Santa. O Água Santa é um time que esse ano só está disputando o Campeonato Paulista. E, obviamente, os caras não imaginavam chegar na final do Paulista. Todos os jogadores do Água Santa têm contrato só até o dia 3 de abril, quando fecha a janela de transferências. Então, qual era a ideia? O Água Santa se destacou no Campeonato Paulista, os jogadores foram conseguindo contratos em outros times, foram conseguindo contratos em outras equipes. E aí, calhou do Água Santa chegar na final do Campeonato Paulista. Só que os caras jogariam o primeiro jogo no dia 2 e não poderiam jogar o segundo jogo no dia 9. Por quê, Flazueiro? Porque acabou o contrato dos jogadores. Então, o que a CBF fez? A CBF mudou a data da janela. E agora a janela nacional, a janela do futebol brasileiro, não é a janela internacional. Internacional fecha dia 3. Dia 3, janela fechada. Fecha a conta e passa a régua. Mas a janela nacional, caso o Flamengo queira contratar jogador do futebol brasileiro, o Flamengo vai ter até o dia 12. Por quê? A CBF não poderia abrir a janela só para o Água Santa, para poder deixar os jogadores aqui e depois os jogadores sair. Não. O que a CBF fez? Abriu a janela para todo mundo e daí o Água Santa conseguiu, com isso, ter os jogadores para a final do Campeonato Paulista. E aí eles fizeram uma questão lá de empréstimo, o jogador fica emprestado por uma semana a mais e depois ele vai para a equipe o qual ele vai se transferir. O grande problema é que o Água Santa não vai ter tabela, não vai ter jogos depois disso, porque só joga a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem, só joga a Copa do Brasil no ano que vem, então não tem. E daí a ideia foi essa, da CBF mudar a janela de transferência e para o Flamengo isso pode ser bom, porque se o Flamengo quiser contratar algum jogador do futebol brasileiro, vai ter aí mais uma semana de prazo. Agora, é até meio inocente a gente pensar que o Flamengo está desde novembro com a janela aberta, que não contratou ninguém e que vai contratar agora nessa uma semana. Mas tem a possibilidade, se tem a possibilidade, tudo pode acontecer. Às vezes o Flamengo pode não contratar alguém, mas pode, sei lá, negociar algum jogador. Isso também pode acontecer,
porque a janela estará aberta por mais uma semana. Bom, daqui a pouquinho o Flamengo treina no Ninho do Urubu. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o treino ao vivo lá no Flazoeiro TV. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Valeu, galera!